Olá, eu me chamo Otto Krieger e meu canal é destinado à conscientização sobre o uso dos cogumelos mágicos e psicodélicos em geral. Aqui você vai encontrar o conteúdo mais profundo de todo o YouTube sobre o uso de cogumelos mágicos. Então se inscreve, deixa o like aí para fortalecer o canal e bora pro vídeo. Por que eu disse que o meu conteúdo é o mais profundo de todo o YouTube sobre cogumelos mágicos? Porque se você pesquisar no YouTube cogumelos mágicos, pesquisar na internet em geral sobre cogumelos mágicos, você vai achar muita informação. Mas dificilmente você vai encontrar informação estruturada sobre os cogumelos mágicos. Se você pesquisar, você vai pesquisar e provavelmente você já vai achar relatos e experiências de pessoas que tiveram experiências magníficas, maravilhosas, transformadoras, as melhores experiências da vida com os cogumelos mágicos. E o que mais você vai encontrar é sobre isso aí. Você vai encontrar relatos de bad trips também, e é nessa parte aí que eu quero entrar. E as bad trips, já falei sobre bad trip aqui, vou falar bastante sobre bad trip. É necessário, eu percebi que é necessário ser falado sobre bad trip de cogumelos mágicos. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre bad trip, o que separa os homens dos meninos, está aqui no card, bem interessante. E é por isso, justamente por isso, que eu tô falando que cogumelos mágicos não é brincadeira. Porque você vai pesquisar e você vai achar várias informações, principalmente relatos sobre o uso de cogumelos mágicos. Isso é um pouco ruim porque não tem base, não tem estrutura, é um conteúdo mais aprofundado sobre as camadas das experiências com os cogumelos mágicos e sobre os tipos de pessoas que vão usar os cogumelos mágicos e etc. E não tem, você vai achar basicamente só tudo isso que eu estou falando, são relatos, experiências, principalmente podcasts. Em podcasts está bem em alta, né? Várias pessoas trazem podcasts, suas experiências com os cogumelos e etc. Está bem alto o cogumelo mágico, o assunto cogumelo mágico. E eu vejo através de mim mesmo o quanto as pessoas procuram. Só que recentemente eu tenho visto bastante relato de bad trip, bastante caso de bad trip. Eu estou atendendo bastante caso de bad trip. E bad trips que proporcionaram experiências extremamente traumatizantes para essas pessoas. Algumas extremamente traumatizantes, algumas nem tanto, mas experiências na qual a pessoa teve que buscar um apoio, por exemplo, com profissionais para poder alinhar o psicológico novamente, teve que ter apoio muito grande dos familiares para a pessoa conseguir voltar ao eixo. Voltar ao eixo de quê? Da bad trip que ela teve. Porque elas usaram o cogumelo e elas não estavam preparadas para a experiência que o cogumelo proporcionou para elas. Usaram às vezes de qualquer jeito, usaram de qualquer forma, usaram sem boas intenções, usaram só nas intenções de ficar doidão, viajar, ter uma brisa, né, como a maioria das pessoas procuram. Infelizmente o cogumelo está muito associado a essa imagem, e se você pensa que o cogumelo é feito para isso, você está numa evolução muito pequenininha, está precisando crescer bastante ainda, porque os cogumelos não foram feitos para isso, foram feitos para algo muito maior, muito maior. Se você usa só para isso, você está desperdiçando uma das maiores ferramentas da sua evolução que existe na face da Terra. Só que não é simplesmente a gente pegar, usar o cogumelo e achando que vai acontecer uma experiência transformadora, espiritual, transcendente. Não adianta a gente pegar, usar de qualquer jeito, usar de qualquer forma, usar qualquer dose, com qualquer companhia, em qualquer lugar, e achando que as coisas vão acontecer mil maravilhas, como talvez no relato de um podcast que você ouviu de um cara que teve uma experiência extremamente transformadora, extremamente espiritual, transcendente, sabe? Não vai ser assim, não é assim. E eu vejo que tá passando um caminhão aqui, e eu estou hoje tentando fazer um vídeo sem cortes, mais direto, e eu vejo que o que mais tem é relatos de boas experiências, às vezes relatos de bad trips, mas não tem ninguém trazendo conteúdo profundo como voltado justamente
para as coisas que a pessoa precisa fazer para ela evitar as bad trips, para caso a pessoa tenha uma bad trip, ela conseguir transformar a bad trip dela numa boa experiência, para que a pessoa tenha ferramentas para que essa bad trip não seja traumatizante pelo resto da vida dela, como poderia ter sido os casos dessas pessoas que eu estou atendendo recentemente. Meu penúltimo vídeo, se eu não me engano, é sobre um relato de bad trip de uma pessoa que usou os cogumelos meio que de qualquer jeito, teve uma experiência ruim e acabou tendo consequências negativas devido a essa má preparação para a experiência. E não foi só essa pessoa, vou trazer relatos de outras pessoas que eu atendi e que tiveram um caso mais pesado ainda que essa pessoa, desse último vídeo ali que eu postei sobre relatos. Então, eu vejo que não tem esse conteúdo mais aprofundado aqui na internet. Talvez um próprio manual, um guia realmente de como você se dá bem com os cogumelos mágicos, de como você extrair o melhor da experiência com os cogumelos mágicos, de como você evitar uma bad trip, de caso você tenha uma bad trip, de como você contornar essa bad trip para ser uma boa experiência, para que essa bad trip traga consequências positivas, porque às vezes as bad trips podem trazer consequências mais positivas para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, do que as boas experiências. Mas para isso a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar com o psicológico preparado, a gente tem que ter as ferramentas certas para a gente conseguir transformar essa bad trip em uma boa experiência. E é isso que eu vejo que a maioria das pessoas não tem, e a maioria das pessoas que está interessada em ter experiência com os cogumelos simplesmente vê alguma coisa na internet, vê um vídeo de um cara, vê um vídeo de um outro cara, de experiência de um, da experiência de outro, às vezes compra o cogumelo mágico pela internet, que é extremamente facilmente hoje em dia, ou às vezes acha o cogumelo, usa de qualquer jeito, usa de qualquer forma, tem uma experiência às vezes legal, mas começa a repetir esse ciclo de uso sem propósito, e uma hora tem uma bad trip, essa bad trip acaba trazendo consequências extremamente negativas, que talvez poderiam ser positivas se essa pessoa tivesse as ferramentas corretas para transformar essa bad trip em bons aprendizados e poder mudar a forma de uso que ela está fazendo, né, do cogumelo. E eu vejo que isso tem acontecido bastante. Infelizmente as pessoas têm tido acesso a informações, têm tido acesso a conteúdo sobre os cogumelos mágicos, mas nada tão profundo. Eu mesmo atendo várias pessoas que vêm para mim, aí elas conhecem o meu canal, conhecem o meu conteúdo, e elas mesmas falam para mim, pô, eu achei que era simplesmente usar por usar, mas depois de ver o seu conteúdo agora eu quero me aprofundar muito mais. Já teve gente assim que comentou nos meus vídeos de que estava querendo usar os cogumelos de qualquer jeito, de qualquer forma, mas depois de ver meus vídeos decidiu esperar mais um ano e pouco para ter a sua experiência, porque ela queria realmente se aprofundar na experiência de verdade com os cogumelos mágicos. E é isso que falta aqui na internet. E eu estou falando isso com base em experiência prática, em tudo que eu estou vivendo, tudo que eu vejo pela internet também, porque eu vivo os cogumelos mágicos desde os primeiros fóruns da internet, desde os primeiros grupos de cogumelos mágicos no Facebook, na internet, os primeiros grupos, fóruns e etc. criados na internet, eu já estava lá. Então eu acompanho essa cena aí há 15 anos, né? Eu tenho 15 anos de experiência com os cogumelos mágicos, então eu acompanho essa cena na internet desde o início. E eu vejo que poucas pessoas, ou talvez nenhuma, porque eu não cheguei a ver hoje, eu não busco muito por eu criar conteúdo, ter minha família, meu filho recém-nascido agora, ter muita correria, não tenho tempo para ficar consumindo conteúdo. E é por isso que eu trago justamente esse conteúdo. E é por isso que eu justamente falo que cogumelos mágicos não são brincadeira. Se você vem aqui no meu canal buscando uma brisa, buscando uma doideira, buscando visuais, buscando só ficar doidão, loucão, você não vai encontrar isso aqui. E eu nunca vou apoiar essa forma de uso dos cogumelos, porque eu encontrei algo muito maior com os cogumelos. Eu encontrei algo que transformou minha vida extremamente para melhor. Eu não sei onde estaria, eu acho que eu estaria em muitas trevas e muita escuridão agora, se não fosse o cogumelo mágico na minha vida. Então é por isso que eu trago esse conteúdo. Mas eu fui uma dessas pessoas que conheceu o cogumelo mágico sem
ter alguém para ajudar, sem ter alguém para orientar, sem ter um monte de fóruns, conteúdo na internet, sem ter um canal no YouTube do Otto Krieger que traz 15 anos de experiência da vida dele para auxiliar pessoas a não passarem por essas experiências traumatizantes que os cogumelos podem proporcionar. Porque se você usar o cogumelo de qualquer jeito, de qualquer forma, qualquer dosagem, qualquer ambiente, uma hora vai dar ruim. Pode ser legal no começo, mas uma hora vai dar ruim. E quando der ruim, você não vai saber o que fazer. E aí você vai culpar o cogumelo, vai dizer que o cogumelo é uma droga ruim, às vezes vai virar crente, às vezes vai demonizar aquilo que um dia te divertiu. Mas quando aquilo que te divertiu fez você pensar, ter que pensar, né? Fez pesar a sua consciência, você não teve maturidade suficiente para encarar você mesmo. E aí começa a culpar o cogumelo, começa a dizer que usar cogumelo é errado e entra aonde a Matrix quer que você esteja. Mas enfim, não é assunto para esse vídeo. O assunto para esse vídeo é justamente para essas pessoas que estão conhecendo o cogumelo mágico agora e entendam que cogumelo mágico não é brincadeira. Cogumelos mágicos mexem com o nosso psicológico. E mexer com o psicológico de pessoas que não estão preparadas pode ser extremamente danoso, às vezes, pelo resto da vida. Esse o tamanho do impacto que o cogumelo pode proporcionar negativamente. Sim, eu defendo o uso do cogumelo mágico. Eu defendo que as pessoas tenham acesso ao uso do cogumelo mágico, tenham acesso ao cogumelo mágico. Mas essas pessoas precisam ter acesso à informação de verdade sobre o cogumelo mágico. Para que essas pessoas simplesmente não achem que é só sair, ir lá no pasto, pegar o cogumelo da bosta da vaca, botar para dentro e achar que ela vai virar um Buda, sabe? E eu vejo que, infelizmente, é isso que as pessoas estão transmitindo, é essa imagem que as pessoas estão transmitindo para o cogumelo, sem a parte ruim, trazendo só a parte boa. E é sim possível ter uma das melhores, se não a maior e melhor experiência de toda a sua vida com os cogumelos mágicos. Só que, ao mesmo tempo, é possível ter uma das piores ou a pior experiência e mais traumatizante experiência da sua vida com os cogumelos mágicos. Cogumelos mágicos são uma faca de 2 gumes para quem não sabe usar, para quem não sabe o que está fazendo, para quem acha que é brincadeira, para quem acha que é doideira, para quem acha que é zoeira. Então, cogumelos mágicos têm esses 2 lados, e eu já vivi esses 2 lados, e é por isso que eu trago esse conteúdo aqui hoje. Estou me empenhando para trazer com mais frequência, com mais intensidade esse conteúdo, com mais profundidade. Estou me empenhando para tentar trazer profissionais aqui, para trazer opiniões nos vídeos, principalmente nos relatos que eu vou trazer futuramente. E eu já vivi esses 2 lados. Eu tive bad trips extremamente traumatizantes, que levei meses, às vezes anos, para mim voltar ao eixo, para mim alinhar novamente a minha mente, o meu psicológico. Eu passei por bad trips que provavelmente metade ou mais das pessoas que me acompanham não teriam maturidade, consciência mental para voltar ao eixo, sabe? Eu cheguei nesse ponto com o cogumelo. Quem me conhece sabe. Quem conhece meus pais sabe o quanto que eu causei de preocupação para os meus pais, de transtorno, deles ter que me levar para o hospital por causa do mau uso que eu fiz do cogumelo mágico. Eu já cheguei nesse ponto. E eu comecei a fazer uma série de sequências desse mau uso de cogumelos mágicos, onde eu tive transtornos psicológicos que eu levei anos para me voltar ao eixo, para me voltar ao normal. Só que eu tive maturidade suficiente para entender que a culpa de tudo isso ter acontecido era exclusivamente minha. Não tinha nada a ver com o cogumelo. O cogumelo só colocou para fora as coisas que eu já estava fazendo. Só que eu não estava entendendo. E qualquer pessoa que usa os cogumelos sem boas intenções, só para doideira, só para zoeira, só para ficar doidão, chapadão, uma hora vai passar por isso. Cedo ou tarde vai passar por isso. E aí essa pessoa vai entender que ou os cogumelos são feitos para algo maior, ou talvez o cogumelo não seja para ela. Eu entendi que o cogumelo mágico foi feito para algo maior, porque quando eu alinhei novamente a minha mente, quando eu voltei para o eixo, para o estado
normal de consciência, digamos assim, quando eu vi que eu estava bem, quando eu me curei praticamente de todas as sequelas negativas que o cogumelo tinha me deixado, que o mau uso do cogumelo, não o cogumelo, né? Que o mau uso do cogumelo tinha me deixado, eu comecei a usar os cogumelos de novo. Só que dessa vez, com muito mais precaução, com muito mais respeito, com boas intenções por trás. Na época que eu voltei a usar os cogumelos, eu tinha certas questões que eu queria resolver, que eu não estava conseguindo resolver de outras formas, e eu pensei que os cogumelos poderiam ser a solução, e eles foram a solução a ponto de transformarem a minha vida da água para o vinho naquele momento, aonde hoje eu muito provavelmente não seria quem sou se não fosse os cogumelos, porque eu voltei a usar porque eu estava num momento ruim da minha vida. Só que nesse momento ruim eu lembrei que o uso dentro de um bom contexto, com boas intenções, de forma correta dos cogumelos poderia me beneficiar. Não simplesmente eu voltar a usar o cogumelo, comer achando que meus problemas iam se solucionar, sabe? E aí eu comecei a fazer o uso dos cogumelos da forma na qual eu trago aqui no meu canal. Por isso que eu digo para as pessoas que entram em contato comigo, maratona meu canal. Aqui eu trago 15 anos de experiência de toda a minha vida com os cogumelos mágicos, onde eu trago tudo que você precisa fazer para você extrair o máximo do melhor da experiência com os cogumelos mágicos. E caso você tenha uma bad trip que eu diria que para 70, 80% das pessoas uma hora é inevitável, você consiga transformar essa bad trip em uma boa experiência. Você consiga trazer, tirar bons aprendizados dessa bad trip. Porque como eu falei, bad trip às vezes podem trazer bons aprendizados se a pessoa estiver preparada. É diferente do que ela simplesmente usar por usar. Como eu falei, os casos que eu vou trazer mais pra frente aqui no canal de bad trips são pessoas que não estavam preparadas para a dosagem que elas usaram, para a forma que elas usaram, e aí elas tiveram a bad trip, e aí agora estão tendo que viver momentos onde elas precisam de ajuda, onde elas precisam de apoio, onde elas precisam de auxílio, por causa da má forma de uso que elas fizeram do cogumelo mágico. Então por isso que eu digo que o cogumelo mágico não é brincadeira. O cogumelo mágico mexe com o nosso psicológico, e mexer com o psicológico de quem não está preparado pode ser extremamente danoso. Cogumelos mágicos podem ser uma das melhores, se não a melhor experiência da vida de uma pessoa, mas também pode ser uma das piores ou a pior experiência da vida de uma pessoa. Tudo vai depender da forma de uso dessa pessoa, das intenções que a pessoa está colocando no uso. E não basta simplesmente usar por usar, achando que todos esses contos de fada, entre aspas, digo entre aspas, porque essas experiências maravilhosas que estão pela internet aí, em geral, é possível alcançar com o cogumelo. Mas não é simplesmente usar por usar achando que vai acontecer com todo mundo. Pode acontecer com um, pode acontecer com outro, às vezes na primeira vez. Mas às vezes na primeira vez também pode acontecer uma experiência extremamente traumatizante que essa pessoa talvez precise de apoio psicológico profissional pelo resto da vida dela. Cogumelo mágico não é brincadeira. Como eu falei, sou a favor de que as pessoas tenham acesso à experiência com os cogumelos, de que as pessoas tenham acesso ao cogumelo, mas as pessoas precisam ter informação de verdade sobre os cogumelos, sobre o que eles podem causar, tanto quando é feito um bom uso, e da mesma maneira o que eles podem causar negativamente quando é feito um mau uso do cogumelo mágico. Todo mundo tem o livre-arbítrio e o direito de escolher o que quer ou o que não quer usar. Mas quando decide usar, é necessário que essa pessoa saiba o que está fazendo para fazer de forma correta. Porque eu sei que quem quer usar vai usar. A proibição, dizer que não, a pessoa não pode usar, não deve usar porque pode ser perigoso, pode fazer mal. Não adianta a gente ir contrariar o desejo das pessoas. Isso não funciona. Uma pessoa que quer usar qualquer coisa, ela vai usar. O pai pode dizer que não, a mãe pode dizer que não, o irmão pode dizer que não, o melhor amigo pode dizer que não, a mulher pode dizer que não, o esposo pode dizer que não. Se a pessoa quer fazer, se a pessoa quer usar, ela vai usar. E se ela receber todo o desapoio
dessas pessoas que estão ao redor dela, as chances dela fazer o uso de uma forma errada é muito maior. E aí ela faz o uso de forma errada, tem consequências negativas e a bomba explode não só para essa pessoa, mas para toda a família dessa pessoa que antes era contra, que aconselhou aquela pessoa a não fazer aquilo que ela queria fazer. E aí ela faz de forma errada, tem consequências negativas e a família ainda tem que segurar a bronca de ajudar essa pessoa a se alinhar de novo. E a família ainda vai pesar a mente da pessoa dizendo, porque a gente avisou para você não fazer, ou os amigos, ou sei lá, sabe? Então eu sei que as pessoas que querem usar vão usar, não adianta a gente dizer que não. Mas é necessário um trabalho de conscientização, principalmente a respeito sobre substâncias psicoativas, né? Que mexe com o psico, mexe com o psicológico, e mexer com o psicológico pode ser extremamente ruim para pessoas que não estão preparadas para ter o psicológico mexido, né? Então é necessário esse trabalho de conscientização e é isso que eu tento trazer aqui no YouTube. E vou terminando o vídeo por aqui também, que já está ficando um pouco longo, mas como eu digo, meu canal é para quem realmente quer ter o máximo, o auge, extrair o melhor que é a experiência que os cogumelos podem proporcionar. E pessoas que buscam vídeo curtozinho, de 5 minutinhos, já são pessoas que muito provavelmente não estão preparadas para o máximo que a experiência dos cogumelos pode proporcionar. Já você que está assistindo até o final, com certeza você é uma pessoa que está preparada e se ainda não chegou nesse auge, com certeza vai chegar. Então para esse vídeo é isso aí, valeu, até a próxima.